Fala galera, beleza? Eu sou o professor Ricardo do Matemática Mike e nós estamos na 10ª aula de matemática para o Barro Branco, meu. Se você chegou até aqui, 10ª aula, senta o dedo nesse like e bora descomplicar essa matemática para a prova do Barro Branco. É isso aí! Bem, e lá no nosso grupo do Telegram eu mando o PDF e alguns outros conteúdos relevantes para que você tenha um bom desempenho na prova. Já são mais de 2.000 pessoas. Meu muito obrigado pela confiança, obrigado aí por estar compartilhando o nosso trabalho. Deixa eu vir aqui pro cantinho. Muito bem, nessa série de vídeos estamos trazendo as principais diferenças entre VUNESP e FGV, só resolução de questões FGV para que você possa ter um bom desempenho na prova do Barro Branco. E na aula 10, que é a nossa aula atual, nós continuaremos falando de geometria plana, um tema, cara, hoje o tema é muito importante. Eu vou tentar ser o mais didático possível, vou fazer musiquinha, vou fazer brincadeira para que você possa entender esse tema e ter um bom desempenho. As questões são um pouquinho difíceis se você fica aí tentando pegar bisuzinho, tá? Presta bastante atenção, assiste esse vídeo até o final, todos os detalhes para você entender. E não fique já, não estou conseguindo, deixa quieto, assiste até o final para você com certeza você vai conseguir entender. Se liga, falaremos sobre trigonometria, mais especificamente sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então na aula 9 falamos sobre triângulo retângulo e agora vamos falar sobre a trigonometria nele. Vamos lá, antes de mais nada, se liga no Zezinho aí, ó. O Zezinho, grava essa imagem. O Zezinho tá correndo, aí ele tropeçou, ele vai cair e ele tá com a coca na mão. Só grava isso aí, ele tá correndo, caiu e com uma coca na mão. Para que isso, professor? Calma, confia em mim. Vamos lá, o triângulo retângulo, nós falamos na última aula, ele tem alguns nomezinhos especiais para os seus lados. Então, o ângulozinho de 90 graus está aqui, o ângulozinho está olhando para um lado lá, ele está olhando para a hipotenusa. A hipotenusa é o maior dos lados do triângulo retângulo. E os outros dois se chamam cateto, cateto e cateto. Muito bem. Só que agora, quando eu comparo, eu faço uma comparação em relação a um ângulo. Então aqui, ó, exceto o reto, né? Exceto o ângulo reto. Aqui eu tenho um ângulo alfa, beleza? Esse ângulo alfa, quem é o cateto oposto a ele? Aquele cara lá, ó. Então esse cateto de cá, vermelhinho, ó, é o cateto oposto, beleza? Ao ângulo alfa, em relação ao ângulo alfa. Beleza, e esse cateto aqui? Esse cateto é o cateto adjacente, tá? É o cateto que está juntinho aqui, ó. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Beleza? É o cateto que está juntinho, é o adjacente. E esse cara aqui, ele continua sendo a hipotenusa. Então, cateto adjacente, cateto oposto e a hipotenusa lá. Agora, na minha caneta fashion aqui, ó. Se eu olho para esse ângulo, eu chamo ele de beta, tá? O ângulo beta. Quem é o cateto oposto ao beta? Opa, o cateto oposto ao beta é quem está lá embaixo, ó. Então, seria o cateto oposto àquele lá. E aqui, esse é o cateto adjacente. Então, perceba, esse lance de cateto junto, cateto adjacente ou cateto oposto, depende de qual dos dois ângulos eu estou falando no triângulo retângulo. Pois bem, porque a hipotenusa vai ser sempre o mesmo. Então, vamos lá. Continuando aqui. Quando se fala em relações trigonométricas no triângulo retângulo, nós estabeleceremos as razões trigonométricas. Razão é divisão, né? Elas são as relações que existem entre os lados do triângulo. Então elas são as divisões que existem entre os lados de um triângulo. Lembrando que eu tenho que ter um ângulo como referência. E quais são essas razões, professores? As principais são o seno, o cosseno e tangente. Vem comigo. Essas relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente, grava nessa ordem. Seno, cosseno e tangente. Ela é uma razão, ela é uma divisão. Para você obter o seno de um ângulo específico, seno de alfa, você vai dividir o cateto oposto pela hipotenusa. Lembra que ela é uma razão, uma divisão? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí você volta e lembra do Zezinho. Por quê? Porque o Zezinho, ele fez aqui, ó, o que ele fez? Corri. Cai. Quadrado.
coca. Corri, caí com a coca. Então lembra do Zezinho. Corri, caí com a coca. Seno, cosseno, tangente. Corri, caí com a coca. Merece seu like essa explicação, hein? Do Zezinho, dá um like aí pro Zezinho. Corri, caí com a coca. Seno, cosseno, tangente, corri, caí com a coca. Cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Fechou? São as principais relações trigonométricas aqui. Muito bem. E além dessa decorebinha que você vai ter que ter, tem os ângulos notáveis. Quem são os ângulos notáveis dentro da trigonometria aqui do triângulo retângulo? O ângulo de 30 graus, o ângulo de 45 graus e o ângulo de 60 graus. E o seno, cosseno e a tangente do ângulo, quando ela tiver essas medidas, você deve decorar, tá bom? Você tem que decorar. Então, você tem que saber quanto vale o seno de 30 graus, o cosseno de 30 graus e a tangente. O seno de 45, o cosseno e a tangente de 45 e de 60 também. Eu vou mostrar para vocês uma tabelinha e vou fazer uma musiquinha para brincar aqui, para você decorar esses ângulos notáveis. Aí, unindo o corri, caí com a coca com a musiquinha que eu vou te falar, a gente vai iniciar os exercícios. Muito bem, tá aí, ó. Seno, cosseno, tangente de 30 graus, 45 e 60. Então, qual é o cosseno de 45 graus? Você vai unir aqui, ó. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Qual é o seno de 30 graus? Seno de 30 graus está aqui, ó, meio. Como é que eu faço para decorar essa tabela, professor? Ó, eu coloquei uma aqui, ó. Você vai lembrar da musiquinha natalina. Qual a musiquinha natalina? Aquela Jingle Bell, Jingle Bell. O que você vai fazer? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Não se esqueça da raiz no numerador. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Hey! Gostaram, né? Bora! Então, corri, caí com a coca e a musiquinha já são suficientes para você entender essa parada. Vamos lá! Bora praticar isso daí nos exercícios. Se liga! E nessa primeira questão nós temos o seguinte: a plateia de um teatro, vista de cima para baixo, ocupa o retângulo ABCD da figura a seguir e o palco é adjacente ao lado BC. Adjacente você já sabe o que é. As medidas do retângulo AB são AB igual a 15 metros e BC igual a 20 metros. Muito bem, não faz nada ainda, só fiz a leitura. Um fotógrafo que ficará no canto A, então o fotógrafo que está aqui, deseja fotografar o palco inteiro e, para isso, deve colocar o ângulo da figura para escolher a lente de abertura adequado. Então, como ele ficará aqui, o palco é tudo isso daqui, ele tem que abrir certa angulação aqui. Muito bem. O cosseno do ângulo da figura acima é. Então, cosseno, lembra lá, seno, cosseno, tangente. Corri, caí com a coca. Então, cosseno desse ângulo alfa aqui é o corri, caí, é o KI, ou seja, o cateto adjacente, esse carinha aqui, tá? Esse carinha é o cateto adjacente, porque o ângulo de 90 graus, deixa eu pintar aqui, ó, o retângulo. O retângulo é esse carinha aqui, ó, amarelinho, ok? E o ângulozinho reto está aqui. Então, o cateto adjacente é esse xzinho. E a hipotenusa é esse carinha aqui, ó. Hipotenusa. Ele deu quais medidas? Ele deu o AB e ele deu o BC. Coloquei a figura aqui embaixo para não ficar tão poluído. Olha só. O AB, ele falou que vale 15. E o BC, ele falou que vale 20. BC, essa medida aqui. Muito bem. Pelo teorema de Pitágoras, nós temos que essa hipotenusa aqui, que eu não sei qual é o valor, vou chamar de A, ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou, se você lembrar, falei sobre isso na aula passada, lembra que esse triângulo aqui é um terno pitagórico 3, 4, 5. 3, 4, 5. Por quê, professor? Porque esse 3 multiplicado por 5 dá o 15. O 4 multiplicado por 5 dá o 20. E o 5 aqui, qual que vai ser o valor dessa hipotenusa? O 5 vezes 5. Então, esse valorzinho aqui eu
troco e coloco 25. Professor, não entendi fazer pelo 3, 4, 5. Ok, desenvolve Pitágoras aqui. Você iria fazer a ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Opa, quadrado. Você teria a ao quadrado é igual a 400 mais 225. A ao quadrado é igual, essa soma vai dar 625. Tira a raiz dos dois lados, raiz de A, ou passa o quadrado para lá, né? Tanto faz. Raiz de 625 é igual a 25. Por isso que esse valorzinho aqui é o 25. Ou você pode pensar do que eu falei pelo 3, 4, 5. Muito bem. Muito bem. Já que eu sei essa hipotenusa agora, eu consigo resolver essa questão. Pergunta, qual o cosseno de alfa? Independente do valor da angulação aqui, não vou precisar saber. Cateto adjacente, que eu vi aqui embaixo, ó, que é o 15. Então, esse carinha aqui vale 15. Deixa eu colocar aqui. E a hipotenusa vale 25. Então, essa hipotenusinha aqui vale 25. Vamos lá. 15 dividido por 25. Olhe para as respostas, elas estão em números decimais, então você divida 15 dividido por 25. Vai simplificando ou faz assim direto. E você vai obter aqui 0, coloca um 0 lá, 150 por 25 é 6, ou seja, 0,6 é o cosseno desse ângulo aí, letrinha B de bravo. Primeira questãozinha, FGV 2014. Vamos lá, mais uma. FGV 2010. O guindaste do porto retira certa carga do navio e a coloca no ponto A, no alto de uma esteira. A carga desliza pela esteira até atingir o ponto B. Então, aqui ele coloca aqui e ela vai deslizando até chegar lá no pontinho B. Em seguida, é levada para o depósito. Veja a figura. O ponto A está a 10 metros de altura, ok? Então, aqui 10 metros de altura, ele mencionou, e a esteira faz um ângulo de 12 graus com o chão. Tá aqui, ó, essa abertura angular aqui, 12 graus. Ele deu dados, o seno de 12 graus é 0,208, o cosseno é tanto e a tangente é tanto. Ele te deu essas informações. Aí, meu irmão, o que você for usar para sua conta e risco. Ele pergunta, qual o comprimento de AB? AB é essa medidinha aqui, ó, vou colocar um X. Eu trouxe para cá a figurinha para a gente trabalhar só com ela. Ó. Eu quero saber esse carinha. Vamos ver o que eu tenho. Se eu considerar esse ângulozinho aqui, eu tenho o quê? Lá do outro lado. Considerando que aqui tem um ângulo de 90 graus, eu tenho o cateto oposto. Então, lá do outro lado é o cateto oposto em relação a esse ângulozinho de 12. Então, e a hipotenusa? E a hipotenusa? Tá aqui. Eu tenho o corri. Lembra lá do Zezinho? Corri é seno. É a primeira coisa. Então, o corri é igual ao seno de 12 graus. Tá bom? Que é o valorzinho que ele deu. Não é alfa? É o ângulo referência aí. Então, vamos lá. Vamos resolver essa questão facinho. Co sobre ri. Quem é co? O co é 10 metros. E o ri é a minha pergunta. É a hipotenusa. É x, a hipotenusa. Igual ao seno de 12 graus. Você acha que ele te deu isso aqui de graça? Ele não te deu de graça. Ele te deu para você usar aqui agora. Ó. Mas ele te deu o seno, cosseno, tangente, para você saber qual que você usaria ali. Eu vou trocar de posição o x com esse número decimal. Então, vai ficar 10 dividido por 0,208 é igual a x. X é igual. Você vai puxar de canto, fazer a continha, 10 dividido por 0,208 vai dar aproximadamente 48 essa divisão, tá bom? Que é a mesma coisa que você, quem tem dúvida aí nesse tipo de divisãozinha, volta lá no básico, hein, meu? Mas, ó, 10 dividido por 0,208, você pode fazer assim, ó, você acrescenta 3 casas lá em cima e divide isso por 208. Aí você vai ver que vai dar aproximadamente 48. Fechou? Volta aqui na questão, o comprimento AB da esteira é de 48 metros. É aproximadamente porque dá 48,07, uma coisa assim. Então, a gente arredonda aí 48, não teria nenhuma outra próxima. Beleza? Fizemos a segunda questão da FGV em relação à trigonometria no triângulo retângulo. Vamos progredir. Vamos lá, vamos piorar esse trem aqui, ó. Terceira questão da FGV 2020, hein, meu? Concurso bem atual aí. Uma escada de 4 metros de comprimento é apoiada na parede de uma casa até seu telhado. O ângulo que a escada forma
com o chão é de 70 graus. Utilizando-se a tabela abaixo, calcule a altura da casa. Perceba, seno, cosseno, tangente. Meu, vou usar aquele negócio em alguma coisa. Corri, caí com a coca. Vamos lá. Passa aqui uma régua, esse é o chão. Faz aqui a casinha, certo? Ó. E aqui a escada. A escada está apoiada aqui, formando um ângulo de 70 graus com a casa. É isso, beleza? Desculpa meu desenho feio aí, mas vamos resumir, vamos fazer um desenho menorzinho aqui. Essa aqui é a escada apoiadinha e aqui é a casa, ó, a parede da casa só. Muito bem. Com apoiado, que formou um ângulo de 90 graus aqui, porque ela fica perpendicular. Em tese, a casa está perpendicular ao solo. Esse ângulozinho aqui é de 70 graus, ele menciona. Muito bem. A altura, o comprimento da escada é de 4 metros. Então, aqui tem 4 metros. Essa é a escada que está apoiada. Ah, mas esse ângulo tá pequeno para ser 70 graus. Mano, se importe com o valor, não com o desenho, zóio de régua. Olha só. Perceba que ele não deu nenhuma informação de ângulo de 70 graus. Então, você já é ligeiro, você vai fazer o seguinte, ó, aqui tem 20 graus. Fechou? Aqui tem 20 graus. Eu vou agora imaginar o que ele quer. Ele quer a altura da casa. Então, ele quer esse valorzinho aqui, ó. Ele quer esse valorzinho aqui que eu vou chamar de x. Se eu vou utilizar esse carinha como referência, o x aqui é o cateto adjacente dele, ok? Que é esse cateto aqui, ó, que está do ladinho dele. E o 4 é a hipotenusa, tá bom? Então, eu tenho o KI, nesse caso. Eu tenho o KI. Corri, caí. Caí é seno, cosseno, tangente. Caí é cosseno do ângulo que eu estiver tratando aí. Fechou? Então, o cosseno de um ângulo é igual a KI. Tanto faz, se representa de um lado do outro, hein, meu? Pelo amor de Deus. Muito bem. Quem é KI? O K eu não sei. É o X, é a pergunta, é o que eu quero saber. A altura da casa. Quem é a hipotenusa aqui? É a escada, o comprimento da escada. Cosseno de 20 graus. Por que 20 graus, professor? Porque está aqui, ó. É desse cara aqui que eu estou fazendo. 20 graus, cosseno de 20 graus, ele me deu aqui, ó. Cosseno de 20 graus, 0,94. Por enquanto, não usamos aqueles ângulos notáveis. Então, até esse terceiro exercício, não precisei lembrar daquela musiquinha lá ainda, tá? Porque ele está dando outros valores de ângulo, não é nem 30, nem 45, nem 60, então eu não preciso decorar, ele vai ter que me mencionar numa tabela. Ok, o que eu faço aqui? Ó? Só passo esse 4 para lá multiplicando. Vai ficar 0,94 multiplicado por 4. E essa multiplicação vai dar 3,76 metros. Então, a altura da casa é 3,76 metros aproximadamente. Alternativa A de alfa. Beleza? KI cosseno. Muito bem. Quarta questão falava o seguinte. FGV 2013. Um triângulo ABC é retângulo em A. Sabendo que BC é igual a 5 e o ângulo ABC igual a 30 graus, pode-se afirmar que a área do triângulo ABC é. Olha só, hein? FGV sendo bem direto ao ponto. Vou desenhar, ele não trouxe desenho algum, vou desenhar um triângulo retângulo. Muito bem, e ele tem que ser retângulo em A. Aqui, ó, o retângulo está aqui, então o A vale aqui. Aqui é B e aqui é C, tanto faz o B e o C. Ele te falou que o segmento BC é igual a 5, você coloca aqui, ó, esse valorzinho vale 5 unidades. E aqui, muito cuidado, quando ele representa desse jeito, ó, ABC igual a 30 graus, você vai considerar esse valorzinho do meio aqui, ó, o ângulozinho formado no ponto B. Então, esse carinha aqui, ó, é quem ele está se mencionando, tá bom? Você olha o valor do meio. Aqui tem 30 graus. Muito bem. Para calcular área num triângulo retângulo, você precisa desse cateto aqui e desse daqui. Porque você vai multiplicar os dois e dividir por 2. Vimos isso na aula 9. Olha o que você vai fazer aqui. Em relação a esse cara, esse aqui é o K, né? É o cateto adjacente. E esse aqui é o cateto oposto. Ok? Tá lá, ó, opostão a ele. E o 5 é a hipotenusa. Ah, professor, mas ele não deu o valor de seno, cosseno, tangente de nada, mas ele te deu um ângulo de 30 graus. 30 graus, meu irmão, é um ângulo notável.
meu irmão, minha irmã. É um ângulo notável, você tem que ter decorado. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não se esqueça da raiz no numerador. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. É isso. Você vai fazer lá no cantinho rapidinho. Beleza? Você vai precisar do seno e do cosseno, porque você tem que usar a informação do 5, que é a hipotenusa. Então, como é que faz isso, professor? Ó, o seno desse ângulo, seno de 30 graus, é igual seno corri. Corri. É o primeiro lá do Zezinho. Seno de 30 graus, você fez lá a tabelinha da musiquinha, seno de 30 graus você vai ver que é meio. Então, você vai substituir, em vez de escrever seno de 30 graus, você vai escrever meio. É igual a cateto oposto, que eu quero saber, dividido pela hipotenusa, que é 5, no meu exercício. Muito bem. Passa esse 5 para lá multiplicando, vai ficar 5 sobre 2 é igual ao cateto oposto. Então, achei o valor do cateto oposto do meu triângulo. 5 sobre 2, vou vir aqui e vou substituir. Então, esse carinha vale 5 sobre 2. Muito bem. Agora, vou achar o cateto adjacente. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem que é? Vou fazer de azul, de vermelho. Ó. Cosseno de 30 graus é igual a KI. Seno, cosseno, tangente, corri, caí com a coca. Então, KI. Quem é o cosseno de 30 graus? Vou ter que olhar na tabelinha da musiquinha. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, em vez de escrever isso, você escreve raiz de 3 sobre 2. É igual cateto adjacente. Eu quero saber. A hipotenusa eu sei que é 5. Passa esse 5 para cá, vai ficar 5 raiz de 3 sobre 2. Dá para fazer alguma coisa aqui? Não dá para fazer nada. Ok? O máximo do máximo é você deixar isso em número decimal, né? Vai ficar 2,5 raiz de 3 e 2,5 aqui. Mas eu deixo na fração para não dar um número quebrado. Muito bem. Agora eu venho aqui e substituo esse valorzinho. 5 raiz de 3 sobre 2. Muito bem. Pergunta da FGV. Qual é a área desse meninão aqui? Agora que eu já sei, eu vou apagar só essa hipotenusa para ter mais espaço. Agora que eu já sei o valor dos dois catetos, eu consigo achar a área. A área é igual a um cateto multiplicado pelo outro cateto. Tudo isso vou ter que dividir por 2. Beleza? A área é igual. Essa multiplicação aqui, ó, você multiplica o de cima vezes o de cima, de baixo vezes de baixo. 5 vezes o 5, 25 raiz de 3. Sobre 2 vezes 2, 4. Isso tudo você vai dividir por 2. Se liga, nesse processo aqui, ó, você está pegando isso tudo e dividindo por 2, é divisão de fração por fração. Como é que faz divisão de fração por fração? Você mantém a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Então, aqui, ó, em vez de colocar dividindo por 2, eu vou multiplicar pelo inverso desse valor, que é o 2. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Propriedade de divisão de frações. Mantém a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. E isso daqui vai ficar, eu vou sumir aqui rapidinho só para terminar essa conta. Vou ter a área é igual a 25 raiz de 3 vezes 1, é o próprio 25 raiz de 3. 4 vezes 2, 8. Posso fazer o 25 dividido por 8, que ele quer que eu faça, né? 25 dividido por 8 vai dar 3,125 raiz de 3. Fechou? Matei o exercício aqui. 3,125 raiz de 3 e eu encontro essa resposta na letrinha B de bravo. Agora a brincadeira começou a ficar séria, né? Tá ficando sério. Olha lá, quinta questão, FGV 2019. Ó. O triângulo ABC, figura a seguir, é retângulo em A. E D é um ponto do lado AB. Sabe-se que AC é igual a 40 metros e que os ângulos CBA e CDA medem respectivamente 30 graus e 45 graus. Ele te deu o desenho, mas as medidas ele deixou lá em cima. Considerando raiz de 3 é igual a 1,73, a medida do segmento BD é de aproximadamente. Então, eu trouxe para cá o desenho, para ficar mais claro, e eu vou preenchendo com as informações que ele me passou. Primeiramente, ele falou que o AC vale 40. Então, eu coloco aqui, ó, AC 40 metros. Muito bem. O que mais que ele deu? O ângulo CAB. Então, CBA, perdão. CBA
A. Então, o que vale é o do meio. Lembra que eu falei para vocês? Esse carinha aqui, ele vale quanto? 30 graus. E depois ele fala que o ângulo CDA, que é o D aqui, vale 45 graus. Muito bem. Agora, ele fala para você considerar raiz de 3 igual a 1,73. Ele quer o segmento BD. BD, esse carinha aqui, ó. Vou meter um X aqui para eu saber qual que é. Olha só, aqui é reto, não é? É. Se aqui é reto, olha para esse triângulo aqui que eu vou pintar de amarelo, depois eu vou apagar. Ó, presta atenção nele. Ele mede 45 graus nesse ângulo aqui. Quanto sobra para vir para cá? Também 45 graus. Também 45 graus. Logo, ele é um triângulo isósceles, em que essa medida é igual a essa. Beleza? Essa medida sendo igual a essa, aqui embaixo tem 40 graus também. Perdão, 40 metros também. Ah, professor, mas eu não sei desse lance de isósceles aí. Bom, se liga, você pode também pensar na trigonometria. Aqui não é 45 graus, esse aqui não é o cateto adjacente, e esse aqui é o cateto oposto. Então, você tem coca. Você tem coca aqui. Coca é tangente. Tangente de 45 graus é igual a coca. Tangente de 45 graus, perdão, já vou colocar direto, né? Pela tabelinha, você tem que saber tangente de 45 graus? Tem. Tangente de 45 graus é 1. Olha lá, tangente de 45 graus é 1. Então, aqui você substitui por 1. Quem é co? É o 40. Quem é k é quem eu quero saber. Se você passar esse k para cá, vai multiplicar por 1, então você tem que o cateto adjacente é 40 também. Beleza? Mas só provei para você aqui por meio da informação que eu já tinha de de triângulo isósceles. Então, esse carinha aqui vale 40 também. Muito bem. A pergunta é esse cara aqui. E eu vou usar a informação desse triângulo todinho, ó. Desse triângulo todinho aqui, que agora pintei de amarelo. De modo que você esquece esse 45 aqui, esse 40. E aqui inteirinho, ó, esse carinha inteirinho, eu vou chamar de y. E esse y, em relação a esse ângulo aqui, ele é o quê? Ele é um cateto adjacente. Então, coca, de novo, coca vai ser igual a tangente, só que dessa vez do 30 graus. Tangente de 30 graus. Cateto oposto, 40 sobre o cateto adjacente, que eu chamei de y, é igual tangente de 30 graus. Tenho que lembrar, raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3. Beleza? Pega esse trechinho aqui, ó, só esse trechinho aqui, e vamos trazer ele para cá. Olha só, vou repetir ele aqui. Então, 40 sobre y é igual a raiz de 3 sobre 3. Ele fala que você deve considerar raiz de 3 igual a 1,73. Então, eu já vou substituir aqui para não me confundir. Olha só, 40 sobre y é igual a 1,73 sobre 3. Vou multiplicar esse trem cruzado, vai ficar assim, ó, 1,73y, esse vezes esse, é igual a 40 vezes 3. 40 vezes 3 vai dar 120. Agora, eu pego esse cara, passo ele para cá dividindo. 120 dividido por 1,73. Você vai puxar no cantinho do seu caderno e você vai ver que isso aqui vai dar aproximadamente 69,2, tá bom? Vou considerar só o 69 porque as respostas estão redondinhas. Então, você tem que y é igual a 69. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no meu desenho. Eu vou vir para cá, ó, aqui. E vou colocar aqui o valor que eu achei, aproximadamente 69. Porque eu reparo que as alternativas são redondinhas, por isso que eu não continuei lá nas vírgulas. 69 vale tudo isso, mas ele só quer esse tequinho. Então, eu pego 69, subtraio 40. 69 menos 40, o que vai dar 29. Fechou? 29, letrinha B de bravo. Mais uma linda questão da FGV resolvida. Sexta questão, mais uma linda questão da FGV. Mesmo raciocínio que a anterior, vamos lá. Com calma, paciência, se liga. Depois você pega essa listinha e tenta fazer sozinho. Muito bem.
um observador situado próximo a um prédio observa o topo do mesmo sob um ângulo de 45 graus. Ao caminhar mais 15 metros em direção ao prédio, ele vê o topo sobre um ângulo de 60 graus. Desprezando essa altura do observador e adotando raiz de 3 igual a o valor 1,7, podemos concluir que a altura do prédio em metros está compreendido entre... Primeiro passo, você fazer um desenho, mesmo que seja esculhambado igual o meu, ó, todo torto. Esse aqui é o prédio, ok? E aqui, ó, o solo, aqui está o observador. Olha só, eu vou considerar ele um pontinho porque a altura dele é desprezível. Então ele está olhando o prédio. Esse solo ficou muito esticado aqui, ó. Ele está olhando o prédio. Ele está olhando um prédio sobre um ângulo, formando com o topo deste, um ângulo de 45 graus. Então, aqui ó, tem 45 graus. Tudo bem? A altura do prédio eu não sei. Inclusive, é o que ele quer saber. Beleza. Aí ele caminhou mais 15 metros. Então, ele veio para cá, em direção ao prédio. Ele veio para cá. E esse valorzinho tem 15 metros. Ele andou esse trechinho aqui. E ficou agora em relação ao prédio, olhando ele mais inclinado, né? Ele ficou mais esticando o pescoço. Aqui está com 60 graus, ok? Esse é o desenho que a gente pode formar. A FGV não te deu esse desenho, mas ele é parecido com o da questão anterior. Olha só, aqui é a altura do prédio, que eu não sei quanto é, x. Esses pontos depende, né? Ele não deu os valores de pontos, mas tudo bem. Aqui, 15 metros. Essa medida aqui, 45. E essa medida aqui, 60 graus. Fechou? Olha só. Lembra que eu falei para vocês que quando tem 45, aqui também, olhando todo, tá? Olhando todo o triângulo, aqui também vai ter 45. Então, essa medida aqui é a mesma daqui de baixo? Sim. Então, tudo isso daqui, ó, esse valorzão maior, também mede x, ok? E essa medidinha aqui, y. Vou utilizar aqui, ó, no amarelo e no grandão, seno, cosseno e tangente. No caso, vou usar a tangente. Por que a tangente? Porque eu tenho, em relação aos ângulos, esse carinha aqui é o cateto oposto. Ó, os ângulos estão olhando para ele, está oposto. E esse daqui, ou o todinho, são os catetos adjacentes, respectivamente, do 60 e do 45. Beleza? Vamos trazer para cá esse desenho para ficar mais bonitão. Olha só. Então, vem aqui, ó. Aqui tudinho. Já sei que vale x. Esse carinha vale x, porque eu tenho 45 aqui, vai ficar desse jeito. Aqui eu chamei de y, só para eu saber, e aqui vale 15. Eu tenho aqui o 60 graus que eu vou utilizar. 60 graus. Tangente de 60 graus é igual a coca. Caí com a coca. Tangente de 60 graus, putz, professor, vou ter que lembrar da musiquinha. Vou ter que raiz de 60 graus é raiz de 3. Ele não te dá nada de graça. Por isso que ele falou isso aqui, ó. Considere raiz de 3 igual a 1,7. Não te dá nada de graça. É igual cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o x. E quem é o cateto adjacente? É o y. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse y para cá. Vai ficar y multiplicado por raiz de 3 é igual a x. Professor, mas tenho duas incógnitas, não vou sair do lugar aqui. Lógico que vai. Você vai pensar o seguinte, olha só, o x não é o 15 mais o y? Ah, então em vez de escrever o x, você vai escrever o 15 mais o y. Então, esse cara mantém. Se você quiser, você já troca isso aqui por 1,7 igual a, em vez de escrever x, vou escrever 15 mais 1. 15 mais 1, porque eu preciso de um número para fazer conta. Muito bem, agora vou continuar essa equaçãozinha do primeiro grau, vou continuar aqui embaixo, olha só. Né? Deixa eu trazer ela para cá, y vezes 1,7 é igual a 15 mais y. 15 mais y. A minha letra grande eu não consigo resolver numa letra só.
passa esse y para cá, ó, em vez de escrever isso aqui, você escreve desse jeito, tá? E o y veio para cá, ele vem menos y. Só se ficou 15 lá do outro lado. 1.7 menos 1y vai dar 0,7y. É igual a 15. Tem uma equaçãozinha do primeiro grau. Passa o 0,7 para lá. 15 dividido por 0,7. E 15 dividido por 0,7, pessoal, vai dar aproximadamente 21,4, ok? Aproximadamente 21,4. Mas ele não quer saber o y, professor, ele quer saber a altura do prédio. Ele quer saber o x. Tá, x não é 15 mais y? Sim. Opa. Se x é igual a 15 mais y, eu troco o y pelo 21,4. Isso aqui vai dar uma soma de 36,4, tudo isso aproximadamente. Beleza? Volta lá no enunciado e vamos ver. A altura do prédio está compreendida. Nós achamos 36,4. 36,4 está aqui, ó, compreendido entre 35 e 36. Tudo bem? E dessa forma nós terminamos a nossa aula. Senta o dedo nesse like. Aula bem trabalhosa, espero que você tenha entendido. Refaça os exercícios, senão você vai bugar na hora da prova. Fechou? Forte abraço, nos vemos na aula 11. Valeu!